Vou seguir agora. Nossa. Ai, eu não queria ficar lá, eu queria vir aqui. Ajuda aqui pra mim. O seu noob entrou, coitado. Gente, boa noite. Desculpa aí, tive um atraso. Já vamos começar já. Me perdoem aí, na verdade, o meu atraso. Eu tinha marcado a live para 19, 7 minutos, mas foi hoje um motivo muito especial, né? Que hoje é o aniversário da minha avó, a nossa matriarca, a pessoa que é o exemplo para nós de família, de guerreira, de tudo. Então, eu acho que está justificado, né? Apesar que não costumo atrasar com os meus compromissos, mas infelizmente hoje foi por um grande motivo, tá? Comemorar o aniversário da minha avó, aqui do lado. Então vamos só esperar mais uns minutinhos para chegar mais pessoas, né? Como todo mundo sabe, o nosso tema de hoje é um tema super diferente, bacana. Nós vamos falar sobre a obesidade cerebral, né? E vocês vão entender o porquê desse nome, tá certo? Então aí vamos compartilhar aí, Vânia, muito bacana, Felipe, Camila, o Núbio. Então assim, agradecendo a presença, a audiência dos meus amigos, vamos compartilhar, pega esse aviãozinho aí, ó, compartilha com pelo menos mais um amigo, porque a gente está falando de uma coisa muito importante, que é a questão hoje do que chega até o nosso cérebro, né? Como todo mundo sabe, a gente está aí vivendo uma pandemia super importante para a gente, né? Que a gente, na verdade, seria uma oportunidade para a gente estar reavaliando a nossa vida, para a gente poder ver como que nós vamos fazer daqui para frente, né? Como que vai ser esse mundo pós-pandemia, os desafios que a gente vai enfrentar. Mas o que eu queria falar para vocês, para a gente começar, vamos relembrar um pouquinho quem é o cérebro, né? Esse órgão tão importante que a gente percebe aí logo aos primeiros meses de vida, nós já temos por volta de 90% do nosso cérebro já desenvolvido. A gente lembrando porque a gente fala que a criança, né, o primeiro ano de vida dela é tudo, é o que vai marcar a vida dela para sempre. Porque 90% do desenvolvimento do cérebro se dá até os 6 meses de idade, né? Lembrando que a gente tem uma fontanela, que seria aquela união das partes do cérebro, né? Então, isso normalmente se fecha com até 1 ano de idade. E justamente se fecha porque o crescimento da nossa calota craniana, até aí já vai estar bem aumentado. Na verdade, praticamente o crescimento todo se dá até os 2 anos de idade. E o cérebro, qual que seria basicamente a função primordial do cérebro, né? O cérebro, como todo mundo sabe, ele é responsável por praticamente todo o corpo, produção dos hormônios, né? O controle dos outros órgãos, tanto do sistema endócrino como do sistema gastro, o sistema geniturinário, ou seja, o corpo, ele recebe comando do cérebro, mas a gente trabalha com a interação mente, cérebro e corpo. Então, vamos falar um pouquinho sobre um dado muito importante, já que nós citamos aí a questão da pandemia, né? Saiu recentemente um trabalho na cidade de Wuhan, que é onde começou toda essa questão do coronavírus, mostrando que 88% da mortalidade que se deu por Covid, as pessoas eram obesas ou estavam sobrepeso. O que isso significa para a gente? Significa que a obesidade ela é uma causa importante de doença, né? Seja ela por coronavírus ou até mesmo outras doenças cardíacas, as próprias doenças do cérebro, né? Como o AVC, o próprio doença de Alzheimer, mal de Parkinson. Então são todas doenças que estão relacionadas com a obesidade, porque a obesidade nada mais é do que uma inflamação. Mas especificamente esse tema, obesidade cerebral, se a gente fosse pensar, a gente vive uma pandemia hoje de obesidade no mundo todo, mas a gente está falando de obesidade corporal. Agora, se a gente for levar em consideração a obesidade cerebral, nós vamos ter por volta de 98% da população mundial, ela está afetada, por isso que a gente dá o nome de obesidade cerebral. Mas o que vem a ser essa obesidade cerebral? Então, para você aí, ó,
que está totalmente no automático, né? A gente chega do trabalho, liga a televisão, tem pessoas que têm costume de assistir Brasil Urgente, Cidade Alerta, Jornal Nacional, ou a rede social, fica às vezes preocupado com a vida do vizinho, com a vida do outro. Então isso aí é o que a gente chama de obesidade cerebral. Ou seja, as más notícias, né, os fake news, as causas que leva, na verdade, o inchaço do cérebro, né, o edema cerebral. Então, uma dica, né, que a gente sempre fala, se a gente focar na pessoa, com certeza nós vamos ter uma melhora, uma sobrevida da nossa qualidade de vida. Agora, quando você foca nos problemas, com certeza você vai ter muito mais dificuldade para resolver os seus problemas. Gente, tá entendendo aí? Então vamos compartilhar com mais amigos para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse tema de alta relevância. E hoje nós vamos conseguir fazer com que esse cérebro receba o comando correto, né? Porque o cérebro, ele nada mais é do que uma imaginação. O cérebro, você pega um ato, então o cérebro ele não consegue saber se aquilo é ficção ou se aquilo é vida real. Então, por isso que a gente fala que não é bom, né, para nós, a gente entupir o nosso cérebro, inchar o nosso cérebro com notícias ruins, com coisas que não nos diz respeito, né? Então, assim, perceberam que às vezes quando você fica focado na vida do outro, a sua vida não vai para frente? Então, é justamente isso. Se você foca demais nos problemas, então o cérebro só enxerga problema. Agora, se você observar o foco em você, na solução, o cérebro vai entender aquilo como sendo uma coisa tranquila, uma coisa mais fácil. Vamos fazer uma experiência tranquila para vocês poderem entender como que é o poder do nosso cérebro. Vamos imaginar que agora eu estou aqui com o limão, certo? E aí eu vou chupar o limão. Imagina que eu vou chupar um limão agora, ó. Ó. Olha, chupando o limão. Nossa! Limão azedo. Puxa vida. Tá azedo, gente. Olha. Olha. A boca não encheu d'água? A sua boca não encheu d'água, gente? Quem a boca encheu d'água aí? Fala um sim pra mim aí, ó. Faz um sinalzinho assim que concorda comigo. Ó, a boca não tá cheia d'água? Aquela sensação de chupar um limão azedo, a boca não fica cheia d'água? Fica, não fica? Então, e quando passa aquela propaganda na televisão do McDonald's, com uma Coca-Cola geladinha, o que a gente desperta? Não desperta uma vontade de tomar uma Coca-Cola? Não é isso? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele registra as imagens, né? E como o cérebro controla os outros sistemas, o que vai acontecer? Você acaba tendo vontade de comer, né? Você vê aquelas vontades, por exemplo, você vê roupa, consumo, né? E a indústria, ela sabe disso. Ela não é boba, porque ela estuda, né? É o que a gente chama da programação neurolinguística. O que acontece? Ela tem que ter lucro, tem que vender. Então, na verdade, ela faz com que você fica viciado. Então, o nosso cérebro, ele está viciado. Viciado no consumo, viciado na compulsão, né? Então, quando você tem um excesso de compulsão, você come mais do que você gasta, você vai ter uma obesidade. Então, só que essa obesidade não é só uma obesidade corporal, né? Você pode ter uma obesidade cerebral, você pode ter uma obesidade espiritual. Tem gente que fica preocupado com a vida do outro, fica praguejando a vida do outro, fica com inveja da vida que o outro tem, né? Então a gente tem aqueles gatilhos desde criança, desde infância, que onde os pais às vezes colocam, mas fulano é rico, mas ele é rico, mas é porque ele rouba. Ele é rico porque ele faz coisa errada. Então, o que acontece? Você começa a entupir a sua mente com com paradigma, né? Com esse falso paradigma de que ganhar dinheiro é errado.
Ganhar dinheiro não é lícito. Então você cresce com essa mentalidade. E aí você começa a cultuar o quê? Pobreza. Você vai ter na sua vida pobreza. Então é muito importante que desde criança que a gente não faça esse tipo de bloqueio com as crianças, né? Porque você tem que ajudar essa criança a aprender. E quem aprende também ensina. Então quando você ajuda o seu filho, né, ou até mesmo as professoras, quando coloca aquele gatilho na criança, que a criança tem dificuldade de aprender, você é burro, você tem dificuldade com matemática, aí aquela criança às vezes não tem, na verdade, a criatividade, quando ela fica tolhida, né, ela às vezes não pode fazer uma bagunça, na verdade, que a gente diz, às vezes, ela não consegue expressar o verdadeiro eu dela. Por quê? Nós somos tolhidos. Na verdade, nós somos tolhidos desde criança. Então, com isso, a gente não consegue empreender, não consegue criar, né? Então, se a gente quer ter um adulto saudável, nós temos que, na verdade, deixar as crianças o gatilho dela. Ela tem que ter liberdade, né? E, normalmente, liberdade tem muito a ver com o que você deixa de fazer do que o que você pode fazer. Se você pode fazer tudo, isso não significa que você é livre. Na verdade, você ter liberdade é você poder fazer e não fazer. Porque quando você é obrigado a fazer alguma coisa, então você passa a ser escravo dessa coisa. E não você está livre dessa coisa, né? Então é o seguinte, é aquilo que nós, relembrando um pouquinho. Esse tema, obesidade cerebral, tem tudo a ver com aquilo que você coloca na sua cabeça. Ou seja, você quer saber se você é uma pessoa produtiva? Preste atenção o que você está fazendo com o seu tempo. Como é que você está gastando o seu tempo hoje? Você gasta o seu tempo na televisão, ouvindo o programa, ouvindo o William Bonner, a Fátima Bernardes, ouvindo a Renata Vasconcelos? Nada contra os dois. Mas a notícia que chega até o seu cérebro, que imagem que você tem? Hoje você vê aquele tanto de gente morrendo, só se fala de doença, só se fala de pobreza, só se fala de desemprego. Então, na verdade, o que você vai acabar colhendo? O que você coloca no seu cérebro? Qual que é a imagem que você tem? De fracasso, de derrota. Quem está entendendo, a gente faz um joinha aí, gente. Eu estou falando muito rápido, tá tranquilo para vocês pegarem ou não. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né? O cérebro, ele não é capaz por si só, de definir o que é um objeto real do que é um objeto verdadeiro. Ou seja, uma ficção. Então, por isso é muito importante você alimentar o seu cérebro com coisas boas, com coisa positiva. E eu não estou falando só de motivação, não. Porque motivação, você consegue ficar motivado 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois volta o desânimo novamente, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte, a motivação tem que ser no dia a dia, mas essa motivação tem que nascer dentro de você. Então eu queria relembrar para vocês uma coisa, nós temos tudo, nós temos saúde, temos o cérebro bom, temos o nosso corpo bom, então o que falta para a gente poder interar fazer essa interação mente, corpo e o cérebro? Por que a gente não tem essa conexão estabelecida de maneira normal? Vocês já observaram quando vocês assistem, por exemplo, um filme de terror? Quem que lembra daquele filme chamado Premonição? Sabe o que é premonição? Quando você fica tentando adivinhar o que vai acontecer? Você acha que você vendo televisão, você pegando rede social, para poder bisbilhotear a vida do outro, você poder saber o que se passa com o vizinho. Você acha que você vai chegar aonde? Qual que é o filme da sua vida? Que filme que você gosta? Você gosta de terror? Você gosta de tragédia? Você gosta de um bom romance? Ou você gosta de uma comédia? O que vocês gostam mais? Vai, gente, coloca aí. Coloca aí nos comentários para a gente saber qual que é o público que a gente tem aqui. Porque hoje nós estamos com o nosso cérebro entupido de coisas que não prestam.
Por isso que eu coloquei esse nome, obesidade cerebral. O nosso cérebro está inchado. Está inchado com informações erradas, informações ruins. A gente vê muita fake news na internet. Nós vemos muita fake news na televisão. A gente vê muita fake news de pessoas que a gente acha que são nossos amigos. Então, um dos gatilhos que a gente precisa também estar esperto, né? Tá observando para a gente poder desinchar o nosso cérebro, é a gente saber quem são os nossos aliados, quem são os nossos parceiros, com quem que vocês estão estabelecendo vínculo, quem são o parceiro de vocês, quem é a pessoa que está ali do seu lado, que está te ajudando, que está fazendo com que você cresça, porque vocês podem ter certeza de uma coisa, normalmente a outra pessoa gosta de você, ela quer te ver bem, só que ela não quer te ver melhor do que elas. Essa que é a grande verdade. Infelizmente, se você quer saber se uma pessoa é sua amiga, faz um teste para você mesmo. Você indicaria esse seu amigo para o seu pai, para ser amigo do seu pai? Ou para ser amigo da sua mãe? Ou para ser amigo de um filho seu? O que você acha? Se a resposta é sim, essa pessoa é sua amiga. Agora, se você acha que não, você ficou na dúvida, olha, eu acho que essa pessoa não é muito bom não vai ser uma boa companhia para o meu filho, ele não vai trazer coisas boas, ele não vai alimentar o cérebro do meu filho com informação bacana, não vai ajudar meu filho a crescer. Então, essa pessoa não pode ficar perto de você. Você não pode estabelecer vínculo com gente que não tem nada para agregar, não tem valor, não vai acrescentar nada na sua vida. Então, assim, ó, se você acompanha na internet, né, na sua rede social, pessoas que não trazem nenhum valor para você, você está atrasando sua vida. É duro falar isso? É duro. Mas nós estamos vivendo um momento que a gente precisa selecionar. Nós precisamos crescer, precisamos produzir. Essa pandemia veio para mostrar para nós que nós precisamos fazer alguma coisa por nós. E se a gente quer realmente crescer na vida, se a gente quer realmente ter um cérebro que trabalha a nosso favor, que vai fazer com que a gente cresça, então a gente tem que afastar das pessoas que não nos servem, pessoas que não têm ética, pessoas que não são honestas, pessoas que não querem ver você crescer, pessoas que só querem preocupar com a vida do outro, pessoas que são boas em desculpa, pessoas que não sabem compartilhar. Tem pessoas que não sabem dar nenhum bom dia, não dá uma boa tarde, não sabe falar obrigado, não sabe pedir, dá licença, desculpa. Se essas pessoas não são capazes de fazer atos mínimos, você acha que elas vão ser capazes de te ajudar no seu crescimento? Você acha que essas pessoas vão te ajudar você no seu propósito? E por falar em propósito, você tem um propósito aqui na vida? Porque se você não tem propósito, você também não serve. Essa que é a grande verdade. Nós temos que ter propósito de vida. Temos que saber para que nós estamos aqui, né? Nós que somos médicos, nós que somos formadores de opinião, nós temos que compartilhar o que a gente tem de melhor para o outro. Nós que trabalhamos com saúde, psicólogos, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, dentista. Nós estamos aqui para servir. E também para ser servido também. Se nós não tivermos uma serventia aqui na Terra, nós estamos fazendo o que aqui? Essa é a minha pergunta. Qual é o seu propósito? Eu sei que tem hora que a gente fica desanimado, que a gente acha que a vida não tem valor, que as pessoas não reconhecem o que a gente faz, né? Às vezes você ajuda a pessoa, não dá valor, ou então você faz 10 coisas boas, uma coisa que você faz que não foi bacana, a pessoa já te descarta, né? Às vezes isso dentro da nossa própria família. Às vezes você ajuda um familiar, passa um tempo, aquele familiar esqueceu as coisas que você fez, e aí porque um dia você disse não para ele, ele vira a cara para você.
ou você passa a não ter mais valor nenhum. Então, gente, olha, vamos tomar cuidado com as nossas parcerias. Com quem você estabelece vínculo. Isso vale para um namoro, para um casamento, isso vale para os círculos de amizade, isso vale para tudo. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui eu estou dando um passo a passo para a gente procurar desintoxicar, desinflamar, desinchar o nosso cérebro, tá? A nossa mente. A mente tem que estar em conexão com o nosso cérebro. E o nosso cérebro tem que estar em conexão com o corpo. Porque mente e corpo é uma coisa só. Não existe separação. Quem está tratando hoje uma dor de cabeça, sem preocupar com a questão do emocional, sem preocupar com a questão das amizades, questão de relação de trabalho, de afeto, de alimentação, essa pessoa não está sabendo tratar. Essa que é a grande verdade. Se você não vê hoje o outro como um todo, você não vai conseguir chegar a um diagnóstico, você não vai conseguir tratar, você não vai conseguir estabelecer um vínculo com essa pessoa. Tá? Isso vale para relações de trabalho, para relação de saúde, para relação amorosa, enfim, relacionamento é tudo na vida. Você tem que ter empatia. Se você não tem empatia, se você não simpatiza, se você não se preocupa com o outro, você tá fora. Tudo bem, gente? Tá muito rápido. Quem tá gostando, dá um joinha aí, por favor. Compartilha aí com um amigo, vamos levar informação boa, né? Porque, na verdade, compartilhar informação boa é uma maneira também de você estar liberando hormônios de bem-estar, de alegria, né? Você tem que levar alegria para o outro. Se você é uma pessoa que você não consegue transbordar a vida do outro, você não é uma pessoa próspera. Você não é uma pessoa boa, você não tem propósito, você não entendeu o maior mandamento de Deus, que é amar um aos outros assim como eu vos amei. Então, o maior exemplo, Jesus Cristo, veio aqui, se deu para nos salvar a troco do quê? E a gente não aprendeu nada? Será? Depois de 2000 anos, você ainda continua sendo uma pessoa amarga, uma pessoa egoísta, uma pessoa que preocupa só com o seu próprio umbigo? Você não aprendeu? Você ainda continua reclamando? Você continua ainda arrumando desculpa para o seu fracasso? Você acha que o outro é culpado? Então tem uma coisa que é muito, muito legal que a gente fala: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Essa que é a grande verdade. Se você quer crescer, você precisa olhar para dentro de você e você investir em você. Que o maior investimento que a gente pode fazer é na gente mesmo. E aí eu gostaria que vocês fizessem um exercício comigo agora. Aqui no nosso pescoço, olha, se você fizer fazer uma pressão, você vai sentir o pulso de uma artéria, chamada artéria. Como chama essa artéria, gente? Vamos ver se o pessoal fugiu da anatomia. Vamos ver aí, ó, o pessoal da área da saúde. Como que chama essa artéria? Artéria carótida. Vamos ver de que lado que está pulsando mais forte. Vamos ver. Faz um minutinho de silêncio aí. Vamos ver, gente. Palpa aí as suas artérias. O lado que tiver mais forte, comprime com bastante força, para vocês sentirem. Comprime. Sentiram? O que está passando aí, gente? O que está passando aí nessa artéria? Responde aí. Travou? Travou, cara. Saiu? Voltou? Não? Então, gente, o que vocês estão sentindo? Tem gente que é do lado esquerdo, tem gente que é do lado direito. Gente, o que pulsa aí não é sangue não, gente. O que pulsa aí é a força do Criador. É a força de Deus que pulsa na nossa vida
que leva sangue, que leva vida para o nosso cérebro. Você sabia que o cérebro tem 25% do sangue que o coração bombeia? Então, quando você estiver desanimado, põe a mão aqui na sua artéria e lembra que tem um Criador que chama Deus, o Todo-Poderoso, que dá força, que dá vida. Então, não desanima. Você está vivo. Isso não é motivo para você desanimar, para você ficar triste, achar que a vida acabou. Não, lembre-se, tem Deus. Se você não tem fé, você não progride. Você não vai para frente, você não consegue vencer na vida. Se você não tem fé, o seu cérebro está cheio. Tem uma médica, a doutora Thiele, que trata de crianças com autismo, crianças com transtorno de déficit de atenção, TDAH. Sabe o que ela fala? Se a sua mente é fechada, pena que você tem uma boca aberta. Olha como que isso é profundo. Se sua mente é fechada, se você não tem a mente aberta para poder aprender, para poder transbordar, para poder ensinar, porque quem aprende e quem ensina está aprendendo duas vezes. Então, olha só, gente, mais uma vez, essa pandemia veio aí para a gente poder aprender a viver, aprender a dar valor nas pequenas coisas, nas coisas simples que a gente tem. A gente lembrar, fazer conexão com Deus. Sem Deus, não é possível você crescer, você ter saúde. A sua obesidade não é do corpo, a sua obesidade é da mente, da alma. Obesidade normalmente está relacionado com o quê? Com sobra calórica. Então assim, ó, a sua mente está cheia de coisas que não está sendo legal. Então vamos alimentar o cérebro, vamos imaginar. Eu costumo falar com os meus pacientes que estão acima do peso, eu peço para eles, achem a melhor foto que vocês têm, uma foto que vocês gostem, quando o corpo seu era do jeito que você gostava. Por quê? Porque o seu cérebro vai fixar aquela imagem, ele vai acreditar. Se isso não fosse verdade, o McDonald's, as empresas alimentícias não faziam aquele cardápio, aquela coisa que a gente vê, que come até com os olhos, que você fica lambendo, a sua boca enche de água. Acabei de fazer uma experiência aqui com limão, para mostrar que o nosso cérebro, ele acredita. Se você acreditar que você é uma pessoa bem-sucedida e que você vai vencer na vida e que você não tem medo de fracassar, porque o fracasso faz parte da vida. Ninguém chega no sucesso se não passar pelo fracasso. O oposto do sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é desistência. É quem desiste de viver, quem desiste de lutar. Você precisa acordar para a vida, acordar para a realidade, enquanto dá tempo. A medicina avançou, mas você também precisa avançar. Você precisa estar aberto, você precisa estar com a mente aberta para você aprender, para você poder ter coragem, buscar o novo. A gente já falou que uma arma poderosa é você se aliar com pessoas que têm conexão, que pensam como você. Pessoas que estão acima de você, que possa te ensinar, que você possa conectar com essa pessoa, aprender algo novo, para aplicar na sua vida. Só assim que você vai transbordar. Só assim que você vai crescer. Só assim que você vai prosperar. Só assim que você vai ter saúde. Saúde financeira, saúde corporal, saúde familiar. Nós somos uma impressora 3D. Só que para você imprimir, você precisa de tinta. A tinta é Deus, é a espiritualidade, é aquilo que você acredita, é aquilo que você imprime. O que você está imprimindo no seu cérebro? Qual que é o filme da sua vida? Qual que é o filme que você gostaria de ter? Que final que você vai ter? Por que que a força que move o lado negativo normalmente é mais forte que o positivo?
Por quê? Você saberia me responder? Simples. Porque o mal está em toda parte. O mal está no vizinho. O mal às vezes está dentro da nossa própria casa. O mal está no trabalho. O mal está perambulando pelo mundo. Essa que é a verdade. O mal está aí, gente. O mal está nas drogas, está nas bebidas, está nos vícios, está na compulsão, está no exagero. Gente, essa live é na verdade, uma reflexão, é um pedido, é uma solicitação para nós fazermos um mergulho dentro de nós e sabermos que a solução está perto. Está perto, está dentro da gente. Como eu falei, é só você palpar aqui a sua artéria carótida e ver o que está pulsando. O que pulsa aqui é vida. Pode chamar do que você quiser. Eu prefiro chamar de Deus, o Criador. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Tem gente que não acredita. Tudo bem, eu respeito. Mas eu tenho certeza, para aquele que não acredita, a vida vai estar muito mais difícil. Gente, por que você não está imprimindo nada? Você precisa imprimir. Você precisa agir. Você precisa ter atitude para você poder ter resultado. Se você quer ter resultado, então começa a agir agora. Pode ser que você tenha que tomar algumas decisões. Você tem que abandonar algumas pessoas. Mas com certeza vai chegar novas pessoas. E aí você não tem que ficar lá muriando porque aquela pessoa saiu da sua vida. Você tem que agradecer. Você tem que agradecer aquele outro que está chegando na sua vida para poder te acrescentar. Algumas atitudes, como eu falei, vão doer. Vão ser sacrificantes. Vai ser difícil. Mas se você persistir, se você continuar lutando, se você continuar acreditando, eu tenho certeza que no final você vai vencer e você vai ficar muito gratificado. Porque Deus não abandona seus filhos. Deus dá força. Só que você tem que pedir. Você tem que orar. Oração. Tem que agir. Agir de acordo com a vontade. Agora, se você não sabe o que você quer, se você não sabe a direção que você vai seguir, se você não tem foco, como é que você vai chegar em algum lugar? Se você está dirigindo, olhando para o retrovisor, você não vai chegar no seu destino. Simples assim. Fácil de entender. Tem pessoas que dirigem olhando para o passado. Olhando o que aconteceu. Ah, mas meu pai era muito bravo. Meu pai batia em mim. Minha mãe não ligava para mim. Meus irmãos não me ajudavam. Meus amigos me machucavam. Ou seja, só lamentando. Só vivendo o passado. Só. Só lamentação. Só mimimi. Tem outros que ficam pensando, mas e o futuro? Mas e o amanhã? O que vai ser de mim? Nossa, mas eu não tenho emprego, não tenho nada. Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Melhor hora para você ter, ou melhor oportunidade, né? Que você tem para investir em você mesmo, foi ontem. Você perdeu ontem, não tem problema. Vamos para hoje. A segunda melhor oportunidade é o hoje. Mas se você quer saber mesmo de verdade, o melhor momento para você aplicar em você mesmo é agora. Agora. Foco no agora. Vamos todo mundo junto fazer um pacto. Vamos investir em nós. Vamos estudar. Vamos aprender. A internet está aí. Né? Não é de graça, mas todo mundo paga pouquinho. Né? Tem bastante conteúdo. Vamos buscar conteúdo que nos faça crescer.
que faça com que a gente transborde, que a gente cresça, que nós temos, na verdade, propósito, que a gente tenha vontade. Ou seja, a gente precisa de plano, né? Igual eu falei para uma colega hoje, que é engenheira. Tem jeito de você fazer uma casa sem planejamento? Tem como você construir um prédio sem você planejar quanto de ferro você vai precisar, qual que vai ser o fundamento, quanto de areia, quanto de cimento, quanto de tijolo? Agora, por que que você está no piloto automático? Por que você deixa as coisas acontecer de qualquer jeito? Por que você não planeja? Por que você não tem um plano de negócio? Por que você não planeja o seu dia? Por que quando você acorda, você não fala, hoje vai ser o melhor dia da minha vida? Hoje eu vou prosperar. Hoje eu vou ser feliz. Vou fazer alguém feliz. Gente, é simples. Está na nossa mão. Vamos sair do piloto automático. Vamos pegar aqui uma chavinha aqui no cérebro. Ó, desliga. Vamos ligar agora no manual. Eu controlo a minha mente. Eu controlo o meu cérebro. Ele faz o que eu quero. Não o que o outro quer. Tem gente que vive com a vida do outro. Passa a ser carona. Ele não consegue nem dirigir sua própria vida. Ele segue orientação do outro. Tem jovens, né, que eu falo, às vezes, pessoas de 30, 40 anos, que até hoje não tomou uma decisão. Ele precisa consultar o pai, a mãe, a avó, a tia, porque ele não é capaz de tomar uma atitude. Ele não tem atitude. Não que eu esteja falando que você não possa escutar uma opinião. Aí é burrice, né? Você tomar uma atitude sem, às vezes, ouvir uma opinião. Mas tem gente que não move. Ele é coordenado, ele tem dirigido, ele é seguido. Ele vê a vida dele passar e fica ali de carona. Isso está certo? Você acha que essa pessoa vai prosperar? Essa pessoa vai vencer? Lógico que não. Não tem como. Deus deu livre-arbítrio pra gente. Deus que é o nosso Pai, que é o Criador de tudo. Ele deixa você seguir a sua vida. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Então, por que que uma outra pessoa que vai dirigir para você? Você precisa tomar rédea da sua vida. Você precisa sair do piloto automático, parar de agir automaticamente e começar a pensar. Se você vai falar alguma coisa, pensa antes. Se você vai comer, pensa o que você está comendo. Se você vai mandar alguma coisa, alguma imagem para o seu cérebro, filtra. Se for uma coisa boa, ótimo. Se não for, não manda. Não tem porquê. Nós temos que ter domínio próprio. Domínio próprio é isso que eu acabei de falar. Na Bíblia, em Provérbios, fala o seguinte, que as pessoas que não têm domínio próprio é como as cidades que não têm muralhas. Ou seja, as cidades que não têm segurança, não têm planejamento, não tem nada. O que vocês acham essa cidade? Ela vai funcionar? É uma cidade que funciona? É uma cidade que dá qualidade de vida para os seus cidadãos? Óbvio que não. Então, a pessoa que não tem domínio próprio, ela fala coisas que não deve, ela magoa, ela machuca, ela come exagerado, ela bebe exagerado, ela tem compulsão, ela não sabe dizer não, ela diz sim para todo mundo, porque essa pessoa só quer agradar. Ela agrada o outro porque ela não consegue agradar a si próprio. Gente, então assim, ó, o recado de hoje é simples. Foco em você. Tenha domínio sobre as suas atitudes. Ali, com pessoas que vai agregar valor para você. Medita. Ora. Enche o seu cérebro de mensagens boas. Acredite no seu poder. Deus te deu esse poder. Jesus Cristo falou, se você tiver fé, você consegue mover uma montanha. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, com pouca fé. Se você não tem muita fé,
Não tem problema. Vamos exercitar. O exercício gera excelência. Gente, está gostando? Compartilha. Chama mais um amigo. Você já sabe hoje quem é seu amigo. Seu amigo é aquela pessoa que você indicaria para ser amigo do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Se você indica essa pessoa para essas pessoas que você ama, então essa pessoa serve para ser seu amigo. Agora, se você tem restrição, essa pessoa não serve para ser seu amigo. Cai fora. Cai fora, porque essa pessoa não vai agregar nada para você. Essa pessoa é que nem uma fruta podre. Uma hora vai estragar. Uma hora ela vai cair fora, vai te deixar sozinho. Vamos ser bem-sucedido? Vamos correr atrás do que a gente quer de verdade? Vamos limpar o nosso cérebro? Vamos desintoxicar? Vamos desinflamar? Vamos deixar as mágoas, os ressentimentos, a raiva, o rancor, o medo, o desânimo, a falta de motivação? Vamos tirar tudo isso. Vamos oxigenar o nosso cérebro, né? Vamos fazer como se fosse o nosso ômega 3, que é um poderoso antioxidante, né? O próprio resveratrol, né, que está presente aí no suco de uva, nas frutas, no morango, na ameixa, nas frutas vermelhas. Vamos encher o nosso cérebro. Vamos fazer uma boa alimentação, né? Vamos agir. Vamos ser trigo na vida do outro. Não vamos ser o joio, não, gente. Está na hora de separar trigo de joio. Joio é aquela pessoa que só traz notícias ruins, coisa negativa, reclamação, desculpas. Vamos ser trigo. Vamos transformar o trigo em farinha. Depois da farinha, vamos virar pão. E vamos distribuir, vamos compartilhar. Vamos ser alimento na vida do outro. Vamos transbordar na vida do outro. Vamos ser o fogo que faz o pão. O fogo, para quem não sabe, é o Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito Santo agir em cada um de nós. Vamos conectar com coisa boa. Vamos conectar o nosso corpo, a nossa mente. Vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos levar mensagem boa. Vamos ser um carteiro, mas um carteiro de boas notícias. Vamos deixar as más notícias para depois. Então, só recapitulando para quem chegou depois. Então, vamos fazer alianças com pessoas que agregam valor, pessoas que nos trazem sabedoria. Sabedoria é conhecimento aplicado, porque o conhecimento também guardado não serve para nada, apodrece. Tudo que a gente guarda, tudo que a gente deixa, ele mofa. O trigo mofa. Se você não usar o trigo com sabedoria, não colocar fermento, o pão vai ficar murcho. O alimento vai ficar murcho. Tem gente que tem alimento, que tem inteligência, que tem conhecimento, mas ele não compartilha. Ele não distribui. Ele quer guardar só para ele. Egoísta. Tem gente falando de energia. Energia. É energia que a gente tem que transbordar para as pessoas. Tem que ser enérgico. Tem que ter força. Não pode ficar só com desculpinha. Ficar desanimando, achando que o outro que tem que ser responsável pela gente. Não é nós. Temos que ter uma mente vitoriosa. Temos que alimentar o nosso cérebro com coisa boa. Quer uma dica bacana? Leia um versículo por dia da Bíblia. Um livro maravilhoso, um livro que tem tudo, como eu já falei nas outras lives. Ali tem história de superação, tem história de sucesso, tem história de família.
tem história de prosperidade. A dor faz parte da vida. Quem não sabe da sua dor, não vai saber da sua glória. Tem pessoas que desistem fácil das coisas. Não podemos desistir. Temos que lutar. E ter aliados, né? Aliados bons, aliados que vão nos ajudar, que vão nos trazer conhecimento. Esse aliado nem sempre é uma pessoa. O aliado, eu acabei de falar, pode ser a Bíblia, pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser, de repente, uma live como essa. Os nossos familiares, nossos pais, nosso irmão, nós somos uma família, normalmente para um agregar valor ao outro, um ajudar o outro no crescimento do outro. É para isso que a gente está aqui nesse mundo. O ciclo extraordinário, que eu quero que todo mundo entre nesse ciclo, é muito simples, gente. O que a gente faz? Primeira coisa, tem que fazer. Tem que sair do piloto automático, passar para o manual. A gente tem que fazer um planejamento, fazer uma meta, um alvo, ação, ter objetivos claros, objetivos que são factíveis, ou seja, não adianta também eu imaginar uma coisa absurda que eu não vá conseguir, só para poder falar que eu observei. Mas também não pode ser uma coisa pequena, também muito fácil. Tem que ser uma coisa equilibrada. Tem que ser uma coisa razoável. Né? Então, primeira coisa, eu tenho que fazer. Depois que eu estou fazendo, eu vou repetir. O cérebro trabalha com repetição. De tanto você repetir, o cérebro acredita. E aí depois você faz a adaptação. Então, o ciclo da excelência, o ciclo da prosperidade, o ciclo de qualquer nome que você quiser, é esse ciclo. Chama fazer, repetir e adaptar. Com essas três coisas, não tem como dar errado. A mudança, ela é difícil no começo. Muito difícil. Não é fácil você sair do piloto automático e entrar no piloto manual. Ela pode ser dolorida no meio. Pode ser sofrível. Só que no final, ela é gratificante. No final, todo mundo vai te aplaudir porque você conseguiu. Você venceu. Era exatamente isso, essa mensagem que eu queria deixar aqui nessa live de hoje. Dizer para vocês o seguinte: vamos mudar esse ciclo de reprovação, de desânimo, de tristeza, de angústia, de depressão, de ansiedade, de todas as coisas ruins que estão impregnadas no nosso cérebro, que está inchado, que está inflamado, que está obeso, e vamos transformar esse cérebro num cérebro vitorioso, num cérebro de boas notícias, de boa nova, um cérebro de sucesso, um cérebro de um ciclo de prosperidade, um ciclo de saúde. Vamos fazer isso, gente. Vamos mandar imagens boas, imagem de prosperidade. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida agora, agradeça. Fala, eu também sou. Eu também posso. O cérebro vai acreditar. Começa a fazer isso como um exercício, um desafio. Repete. Vai repetindo, repete, até virar um hábito. E você vai adaptando. Então, sonhe. Tem sonhos. As pessoas que estão acima do peso, pegue uma imagem, escolha uma foto bem bonita, sua. Põe essa foto no seu quarto, no seu banheiro, e comece a olhar para essa pessoa e fala, essa pessoa sou eu. Eu posso. Imagina, idealiza, repete, vai repetindo. E aí você começa a ter comportamento e atitudes para você poder chegar no resultado.
tenho certeza que você vai atingir o seu resultado. É aquilo que eu falei. A transformação, a mudança é um processo. Um processo tem um início, um meio e um fim. O início pode ser difícil, o meio doloroso, sofrível, mas no final vai ser lindo, porque você venceu. Tá bom? Muito obrigado. Desculpem aí pelo atraso, mas eu estou muito feliz de poder passar essa mensagem para vocês, uma mensagem que nós podemos, basta nós querermos. É muito simples. Se você quer, você pode. Conte comigo, estamos aí, todo mundo junto, num único propósito, propósito de ser feliz. A felicidade é uma escolha, independe da sua situação financeira, independe do ambiente que você está e com as pessoas que você está. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente.